Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. O eleitorado brasileiro não responde mais às bolhas, às convicções ideológicas como o topo das suas prioridades. Essa informação é resultado de uma pesquisa muito importante que acabou de sair, feita pela Atlas Intel e pela Bloomberg, que são duas grandes corporações que trabalham justamente com mensuração, com quantificação de opinião pública e tentam entender as grandes tendências de como o Brasil tende a olhar para o seu futuro. Assim sendo, se a gente não tem mais aquela velha polarização ideológica que tomou parte dos últimos pleitos eleitorais como um foco, qual é, então, o foco da opinião do brasileiro médio? Uma primeira informação importante é que 62% desses pesquisados, desse grande voto mapeado estatisticamente, está extremamente preocupado com o que é o topo da prioridade para o brasileiro. A segurança pública, a questão da criminalidade, de como a violência no Brasil está se expressando em transtornos para a vida da população. Isso pode ser interpretado de várias formas, desde uma postura, e vai depender muito do político que é candidato esse ano, a como fazer a leitura correta. Porque pode ser lido, por exemplo, como um dado que leva a crer que o político deve defender o endurecimento do combate ao crime organizado, por exemplo, o que pode, na verdade, proliferar a violência. Ou não, o eleitor pode querer uma postura mais dura dos organismos de segurança, das plataformas políticas, da legislação estabelecida para justamente coibir essa criminalidade. Fato é que 62% dos brasileiros hoje se preocupam como topo de preocupação com relação à questão da criminalidade. Logo em seguida veio um problema que é calcanhar de Aquiles histórico no Brasil. Me refiro aqui ao problema da corrupção. 55% desses dados que foram reunidos demonstram que a preocupação com a corrupção, de como os recursos públicos são malversados ou mal investidos ou desviados, ainda com fraudes do sistema financeiro, como a gente vê nesse caso Vorcaro, que está longe de acabar, ocupam um papel determinante e o pior, há uma percepção geral do voto do brasileiro de que entra governo, sai governo, muda a bandeira ideológica e o problema da corrupção não é resolvido no Brasil como deveria. Logo em seguida, nós temos uma preocupação que desponta e vem crescendo, chamando muito a atenção. Se refere à inflação e aos custos de vida do brasileiro médio, com aproximadamente 35% a 40% dos votantes, dos opinantes, demonstrando que as eleições desse ano, o candidato que pretende solucionar o problema do brasileiro médio deve passar por como diminuir a inflação e, consequentemente, melhorar o poder de consumo do brasileiro, fazer com que as famílias e o trabalhador brasileiro consigam viver com mais dignidade, podendo realizar melhor os seus anseios que passam, inevitavelmente, pelas suas condições de renda, de emprego, para que isso não massacre a folha de pagamento do brasileiro e os orçamentos familiares. Por último, nessa lista das grandes preocupações, com 20%, um dado que também merece a nossa atenção e pode e deverá ocupar um papel absolutamente significativo, especialmente para as candidaturas proporcionais, é a questão da violência de gênero. Sim, o Brasil é um dos países que mais ataca e agride pessoas do gênero feminino, sejam mulheres cis ou mulheres trans, porque a questão do atentado contra a vida de transexuais, de gays, de lésbicas, de travestis no Brasil é um grande problema. E lado a lado com isso, no mesmo campo magnético de preocupações, a agressão contra famílias, contra mulheres, contra mães, como avós e irmãs, mulheres que convivem conosco e que é uma responsabilidade dos homens, mas de toda a sociedade, criar mecanismos efetivos para reduzir a violência contra a mulher. Essas seriam, segundo a Atlas Intel e a Bloomberg, quatro das grandes preocupações do brasileiro. Para que isso é uma informação relevante? Tanto para você que está interessado em optar por como resolver o problema do Brasil através da sua candidatura, o problema do Amapá através da sua candidatura, e quer magnetizar boas intenções para resolver problemas efetivos da população e pautar a sua candidatura de uma forma efetiva, mas também para você brasileiro entender que a sua preocupação, você amapaense, que a sua questão, ela não é uma questão isolada. O problema da criminalidade, o problema da segurança pública, o problema da inflação, o problema da corrupção não é uma preocupação só sua, é uma preocupação de todos nós e devem ser os fatores que vão liderar o conjunto de votos, o conjunto de expectativas sobre o futuro do Brasil para os próximos anos. Obrigado, pessoal. Até já. Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista.